Olá, para você que acompanha o Entre Telas, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O assunto é virtudes hoje. Virtudes são valores morais incorporados pelo indivíduo e que acabam se tornando hábitos na prática do bem. Desenvolver virtudes a partir de uma emoção ou um pensamento contribui no processo de comunicação. E os resultados são inúmeros. Diálogos abertos, uma escuta ativa, mensagem compreendida, alinhamento dos objetivos e resultados eficientes. São muitos os valores que podemos desenvolver e muitos já estão em nós. Outros praticamos. Quer ver só? Vem com a gente. Zezé, quais são as virtudes que você gostaria de destacar agora, no início do programa? Na verdade, a gente quer destacar muitas virtudes, né? São tantas necessárias, principalmente, né? Mas as virtudes, eu entendo que elas representam os alicerces, olha só como isso é sério, né? Que vai permitir construir uma sociedade. E afinal, eu fico pensando assim, a gente consegue erguer uma casa que não tenha sólidos alicerces, né? Formados por muitos componentes, porque é isso, né? A hora que você constrói esses alicerces. Então, eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas, inclusive, para as pessoas, né? Por exemplo, será que a gente consegue viver com quem a gente não confia? Ou ainda, será que a gente consegue compartilhar alguma informação importante? Ou mesmo assim realizar um trabalho que exija nosso total potencial, empenho, comprometimento com quem a gente não confia? Será que a gente consegue fazer isso? Bom, olha, eu confesso que confiar no outro, e do mesmo modo, olha só, ser digna de confiança por parte das outras pessoas é uma das virtudes que eu considero das mais essenciais. Aliás, se a confiança é imprescindível para as relações interpessoais, eu fico imaginando como se dá na relação da sociedade como um todo, né? Olha como isso é complexo. O problema é que vivemos hoje uma crise, tá? Uma crise que é de confiança nas pessoas, a gente não confia nas pessoas, nas instituições, na política, que mina cada vez mais, inclusive, eu diria assim, as possibilidades de resolução dos nossos próprios problemas, né? Que precisam de soluções pensadas, analisadas, e que envolvam o comprometimento da sociedade como um todo. Não é de hoje, inclusive, que a gente escuta uma máxima que diz o seguinte, né? Confiança é como um vaso raro. Quebrou, não adianta colar. Ou é como uma folha de papel amassada. Nem passando a ferro volta a ser como antes, né? E a falta de confiança só tem crescido, principalmente com as fake news, né? Com os radicalismos. Outra virtude que eu entendo como algo assim, essencial é o reconhecimento. Né? Estamos sempre, na verdade, buscando reconhecimento, seja da família, dos amigos, do trabalho, da sociedade. Né? Porém, é bom pensar que também precisamos exercitar o inverso, né? Ou seja, reconhecer o outro. A gente às vezes busca o reconhecimento, mas não reconhece o outro. E reconhecimento pode ser sinônimo de identificação, né? Quando que é sinônimo de identificação? Quando reconhecemos alguém, como eu acabei de exemplificar. Mas é também sinônimo, às vezes, de aceitação, quando reconhecemos algo de verdadeiro no outro. Ou até mesmo confissão, né? Quando nós reconhecemos o nosso erro. E, além disso, a prática de reconhecer pessoas acaba estimulando o engajamento, promove, inclusive, práticas de reconhecimento eficientes até no ambiente de trabalho. Olha só, que as organizações precisariam prestar um pouquinho mais atenção nisso. Aliás, muitas lutas por justiça, olha, a questão da justiça está muito atrelada também ao reconhecimento, porque elas estão ligadas a essa busca pelo reconhecimento, já que as atitudes de desrespeito que a gente muitas vezes testemunha exigem ações que reparem essas injustiças. Mas é claro que as virtudes são aprendidas ao longo da nossa vida. Eu vejo assim, por exemplo, pensando na comunicação, a comunicação, no meu entendimento, é uma das formas de expressar nossos valores.
Mas eu conheço também pessoas, vou dizer aqui, que se comunicam até, assim, classificadas como muito bem. Elas se comunicam bem, elas são bastante assertivas, né, empáticas, mas não são éticas, né? Mas não são responsáveis, não são comprometidas, sendo muito boas no discurso e ausentes em práticas carregadas de virtudes. Agora eu vou perguntar para a Dani, tá? E eu sei que a Dani tem uma visão particular sobre isso. E você, Dani, me diz aí, quais as virtudes que você destaca? Oi, Zezé. Eu entendo a comunicação como um dos valores mais caros que existem, né, para o desenvolvimento humano e social, né? Entendo que a comunicação, assim como a aprendizagem, começam em casa, e é por meio delas, né, da comunicação e da aprendizagem, que nós entendemos a importância do outro. E a qualidade das relações embasada no princípio do respeito, né, que acho que é a primeira virtude que eu gostaria de trazer. E aqui, dissociando a figura austera da autoridade, né, que muitas vezes distanciam o reconhecimento e o respeito, porque eu vou muito mais pelo medo do que pela figura, para apreciar o conceito mais humano, né, dessa virtude que é o respeito. Então, respeitar é considerar digno. E na comunicação, isso pode ser expresso olhando para o meu interlocutor, pode ser pelo ouvir, pela prontidão em dar uma resposta, então eu cumprimentar alguém e ser correspondido, ou mandar um e-mail, coisas que a gente aprendia quando era pequeno, assim, né? Receber um presente, agradece, se alguém falou com você, responde, né? Então, são características do respeito, do dia a dia, e que muitas vezes ficam esquecidas, né? O ato de agradecer, de reverenciar, de ceder a palavra. Percebam que o respeito acontece em interação, não somente naquela louvação, onde eu tenho alguém muito superior a mim para respeitar, né? O fato de horizontalizar o respeito traz para uma questão muito mais humana, né? Eu não preciso ter alguém superior a mim para respeitar. Eu posso respeitar e devo respeitar as pessoas com as quais eu convivo. E do respeito derivam outras grandes virtudes, como a gentileza, que tem sido tão falada e tão pouco praticada, né? Gentileza gera gentileza, né? Pois é. E ser gentil é imprimir amabilidade nas atitudes, é sorrir, poder ajudar, oferecer ajuda, ceder a vez na fila. São atos pequenos que compõem essa virtude que nos dá uma sustentação como seres humanos, né? E a generosidade, que é uma das maiores virtudes, né, característica das pessoas magnânimas, capazes de se recolherem para permitir que o outro seja reconhecido grande, né? E note que quando eu digo recolhimento, eu não estou dizendo nulidade, né? A pessoa pode, na comunicação, é o papel dos bons líderes, em que eles permitem que os seus liderados brilhem, apareçam, né? Apareçam, sim, que tem uma condição mais... né? Isso, tem uma condição favorável para a escuta, para o diálogo. É também um comportamento adotado quando a gente compartilha ideias, nas cenas de teatro, quando eu posso permitir que o outro brilhe mais que eu, né? Tem até um nome que se chama escada no teatro, que é para deixar o outro aparecer mais, no fortalecimento das equipes, na disposição em contribuir para as boas práticas de comunicação, com espaço para as divergências, mas nunca para o desrespeito, né? Então são virtudes que estão muito entrelaçadas. E por mais que nós saibamos que a palavra ensina, é o exemplo que nos faz praticar. Porque é importante reforçar que
que virtudes são comportamentos aprendidos e exercitados. É o princípio de um desenvolvimento humano e social, eu acho que começa por essas virtudes. Começa pelo reconhecimento, começa pelo respeito e pela nutrição da gentileza, da generosidade, do senso de justiça, como a Zezé bem lembrou. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, fica mais fácil comunicar, fica mais fácil enxergar o outro como igual, né? Então, são princípios de horizontalidade. Mas e aí, Mari, o que você escolheu para abordar hoje? Bem, Dani, eu vou falar de uma virtude que está na moda, ou seja, muitas pessoas andam falando muito dela, mas acho que poucos sabem realmente o que quer dizer empatia. Empatia não é simpatia. Empatia é diferente porque a simpatia é um sentimento de afinidade, ou seja, somos amáveis com tal pessoa, queremos estar perto dela, trocar ideias, conversar. Já a empatia não. Na empatia precisamos exercer o olhar ao outro, estar mais atento ao lugar do outro. Ser empático é compreender o sentimento e o modo de cada um. E isso vale para o colega do trabalho, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de relacionamento e não consegue compreender. Vale também dentro de casa, ser mais empático com a sogra. Por que não? São práticas que a gente consegue no nosso dia a dia, basta muitas vezes nós darmos o pontapé inicial, ou seja, ser empático é praticar, é querer ser empático, é querer muitas vezes sair do nosso olhar e olhar com os olhos do outro, se colocar no lugar do outro. E de uma maneira que acaba contribuindo para a comunicação, para um diálogo mais amistoso, um diálogo mais aberto. Tem algum exemplo? Vamos pensar assim, fica quieto, cala a boca. Como que eu posso ser empático? Consegue falar um pouco mais baixo? Consegue parar de falar um pouquinho? Também tem aquela assim, daqui que eu faço, deixa que eu faço. Olha, eu estou aqui, se você precisar, pode contar comigo. É isso que é ser empático, é a prática do olhar para o outro. E a gente pode praticar muito essa virtude. Está na moda, mas realmente ser empático, acho que poucas pessoas conseguem perceber. É a questão também de se colocar no lugar do outro, né? É você, muitas vezes, pensar que o que você está fazendo para o outro, você gostaria que fizesse para você. Ou o que você não está fazendo para o outro é aquilo que você não gostaria de fazer para você. Exatamente. A grande separação na definição é isso mesmo, a simpatia e a afinidade. E a empatia é se colocar, ou seja, você sai de você e se coloca. E eu no lugar da Zezé, será que eu agiria assim? E eu no lugar da Dani, será que eu trataria o meu colega de trabalho assim? A minha sogra? Não sei. É se colocar no lugar do outro e tentar experimentar aquela situação sendo o outro. Não é isso, meninas? É isso. Com certeza. Eu acho que quando a gente está falando sobre virtudes e lendo e procurando entender melhor, a gente vai fazendo é inevitável fazer essa comparação interna, né? Eu acho que a gente acaba trabalhando muito essas questões internamente, e também, de alguma forma, amenizando um pouco os julgamentos, porque as coisas no dia a dia estão tão tumultuadas, né? As pessoas estão tão agitadas, que muitas vezes, quando a gente percebe, a gente está no meio desse turbilhão. Então, quando você está lendo sobre virtude, você começa a pensar, olha, essa situação pode ser vista de outro jeito, né? Eu tenho outros ângulos para olhar para situações vividas, né? Então, eu acho interessante, é um tema que é instigante, é controverso, né? A gente pode ter pontos de vista diferentes, divergentes, mas o interessante é exatamente isso, a gente somar, né? Eu vejo, virtude sempre soma, nunca subtrai. Sempre um exercício de aprendizagem, né? Nós estamos sempre aprendendo. Eu acho que o desenvolvimento das virtudes, você não pode nunca parar, está sempre num processo de construção.
Exatamente. E esse tem até aquele... Desculpa, te atravessei, Mari, desculpa. Não, mas tem até um poeta que diz que na zona das virtudes nunca somos, sempre estamos. E o momento de turbulência é o momento de praticar, né? Eu acho que a gente tem vários momentos que a gente pode praticar. Como eu falei, dentro de casa, no trabalho, ou com o vizinho, enfim, na vida social, né, Zezé? Que é o grande alicerce, como você disse. Com certeza. Esse é o Entre Telas, trazendo toda semana a reflexão do universo da comunicação. E o assunto não para por aqui não, hein? Virtudes continua no próximo programa. Aguenta aí que tem mais virtudes para você conhecer. Por isso, acompanhe semana que vem também. Deixa seu like, seu comentário. Zezé, até semana que vem com mais virtudes. Até mais. Temos muito mais virtudes, mas nós vamos selecionar só algumas. Exatamente. Dani, espero pela sua virtude semana que vem. Pode esperar, estou preparando com carinho para vocês. É isso aí. Até lá. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau.